Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora vamos falar do esporte de um modo geral. Foi um final de semana que a gente pode considerar bom para o futebol de Santa Catarina, principalmente pela vitória do Figueirense na inauguração do novo estádio em Itaquera, onde vai ser a sede da abertura da Copa do Mundo no próximo dia 12 de junho entre Brasil e Croácia. E na inauguração do novo estádio, o Figueirense acabou fazendo a festa, venceu o Corinthians por 1-0. A Chapecoense fora de casa buscou 1 ponto e o Criciúma em casa ficou no 0-0 com o Criciúma. Já sabemos dos finalistas do campeonato da Liga Blumenauense de Futebol. Asa Branca e Salto do Norte vão disputar o título e nós hoje no programa vamos conhecer um pouquinho mais sobre o futebol de mesa, o popular jogo de botão. Convidei o Rubens Olinger. Ele participou com a equipe de Blumenau, recentemente inclusive de um campeonato brasileiro, e é uma modalidade esportiva que muitos garotos praticaram e hoje acaba ainda sendo para muitos um momento de lazer. Rubens, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir ao Meia Hora. Não, obrigado aos telespectadores, ao pessoal aqui da equipe da TVL, é um prazer estar com vocês. Agora, há quanto tempo o senhor está nessa do futebol de mesa? Bem, eu já iniciei, já tenho a prática desde os tempos de infância. E aí no início dos anos 90, quando eu verifiquei que existia material profissional à venda aqui em Santa Catarina, e na época nós não tínhamos site, não tínhamos internet e outros meios, né? Mas acabei verificando que já algumas pessoas praticavam. Isso por telefone mesmo, descobri o endereço da Federação Paulista, dei continuidade, fiz um campeonato início, que houveram 18 participantes, e tudo então foi se criando de 1994 para cá. Agora, as coisas mudaram muito, né? A gente observa o material é bem diferente daquele, por exemplo, em que se praticava no passado, que era ainda no disco, né? Aquele botão feito com outro material, né? Perfeito. Esse aqui é um material de alto impacto e cada botão tem sua medida hoje, que varia de 4,1 até 4,8 milímetros, certo? Por botão. Nós temos os atacantes que são os maiores, os atacantes são os menores e os defensores são os menores. O goleiro é uma barra acrílica de 8 centímetros, a bola hoje esférica, que anteriormente foi um material de feltro, durou durante décadas esse material de feltro, substituído agora por um EVA chamado M200, que é uma bola que dá um pouco mais de precisão no domínio. A gente encontrou uma certa dificuldade aqui na confecção desse material. Inclusive o seu fabricante faleceu recentemente e um outro fabricante assumiu a bola hoje de EVA. Qual é o material mesmo? É EVA. É um material EVA, ela chama-se é uma espécie de borracha isso, né? Tanto que ela tem uma certa flexibilidade. Não vou amassar porque pode prejudicar uma partida. Corre muito ou não? Corre bastante nas mesas de aglomerado, que hoje é o PDF, um PDF melhorado, porque o aglomerado praticamente já está extinto também, e é um material utilizado para que tenha porosidade e os botões possam correr adequadamente. Rubens, agora recentemente vocês disputaram o Campeonato Brasileiro e aí, claro, com equipes populares, conhecidas aí do futebol e que acabam tendo também, seja no individual ou por equipe, seus representantes nesse campeonato. O campeonato foi no Clube Curitibano, na cidade de Curitiba, durante os dias 1, 2, 3 e 4 de maio, né, aproveitando-se do feriadão de maio. Nós tivemos 64 participantes na categoria Master, que compreendem a minha idade, né, 42 anos acima, e na categoria adulto, dos 28 aos 42, tivemos 86 participantes. E aí, Vasco, São Paulo, essa turma toda? O São Paulo até não. Dos clubes eu posso citar que existe o Carcará Futebol de Mesa, lá do Nordeste, mas a princípio, dos grandes clubes, existe o Fluminense, Petropolitano, o Flamengo, o Vasco da Gama, nós tivemos o Palmeiras, temos o Corinthians, temos aqui de Santa Catarina, inclusive, Marcílio Dias, Barroso, eu representei então o Metropolitano e a Caçadorense, e o Clube Cruzeiro Joinvilense, tivemos 5 clubes de Santa Catarina representando o Campeonato Brasileiro. E qual foi a tua posição, a posição do Metropolitano nesse campeonato? Acabei ficando em 9º colocado da prata.
Nono colocado da prata, porque dos 64 é feita uma seleta dos que vão para ouro e prata. Então os que vão para ouro disputam uma segunda fase, certo? Essa segunda fase ou você cai para bronze ou para prata. Aí, infelizmente são adversários difíceis, né? Onde eu voltei para prata e na colocação, na disputa entre mata-mata, acabei ficando em nono colocado. Nós temos algumas fotos aí que foram produzidas. Essa já é de campeonato brasileiro ou é jogo aqui interno de vocês? Esse é o nosso campeonato interno chamado Onda Verde. Nós disputamos em 4 pessoas, todas as terças-feiras, em 6 rodadas. São 6 edições de 6 rodadas. E de acordo com suas colocações, elas acrescentam ponto para o ranking. Então, o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado do ranking haverá a sua premiação final do ano. E quem são os atletas ali, os jogadores? Aí teríamos eu, o Paulo Scro, o Edson, que inclusive no campeonato Itajaí o último foi vice-campeão, e Luciano Fritz, que ele, não sei se vai aparecer uma das fotos aí. São 4, né? São 4 no atletas. momento em 4, nós já tivemos em 14, mas não pelo Metropolitano, né? Já em épocas atrás. Pelo Metropolitano nós iniciamos agora em janeiro. Fiz um contrato lá com o Marcelo Gheorghi, né? A direção do Metropolitano. E iniciamos em 4 e estamos à busca de novos adeptos. Inclusive eu mantive uns contatos aí no final de semana. Nosso objetivo é aumentar o número de adeptos aqui. Quem quiser então ser, como é que chama? É botonista? Seria um botonista, exatamente, dentro das regras, da regra 12 toques padrão oficial. A nossa mesa hoje ela tem 1,90 por 1,40, ela é maior que uma porta, né? Então para que o pessoal não confunda muito que é o estrelão com um disquinho, né? Como se observa, é um material profissional, todo ele profissional, a bola é esférica, a mesa é grande, o tempo é regulamentado, 10 minutos cada lado, com 2 intervalos. E eu vou posteriormente passar os meus contatos aí para quem tiver interessado e a gente aumente o nosso fluxo aqui em Blumenau para que a nossa equipe seja maior representada. As crianças no passado praticavam muito isso. Você mesmo disse que começou lá quando era menino. Hoje se tem essa prática, porque uma época era mania, agora não sei. Muitos fazem o trabalho nas escolas e mantêm uma grande esperança sobre isso. Mas se observa num campeonato brasileiro um sub-15 com 15 participantes, um sub-18 com 20 participantes, né, que seriam mais ou menos essa idade onde englobaria as crianças. Alguns com uma grande probabilidade não acompanham os pais. Outros, com raras exceções, acompanham os pais e gostam. Mas eles passam por uma fase, né, de maturidade, de namoro, às vezes até de trabalho, e acabam, às vezes, entretenimentos aí de outra forma, tudo acaba largando o futebol de mesa. Agora, o Linger, essa é uma modalidade, o futebol de mesa, o jogo de botão, que existe em outros países, além do Brasil. O senhor já pesquisou onde se pratica mais ou menos isso? Houve um campeonato mundial na Suécia. Foi um campeonato mundial na Suécia no ano de, se não me engano, em 2 anos consecutivos. Mas aqui do Brasil foi uma equipe do Rio de Janeiro. Se não me engano, o Vasco. O Vasco participou em 2010, 2011. Foi na Suécia um campeonato. No Japão já ouvi dizer que se joga também. Mas não tem muito conhecimento assim internacionalmente sobre esse esporte. E esse material é o material dos botonistas ou é fornecido pelo clube? Não, esse material é próprio de cada um. Aí os botonistas, às vezes, ajudam-se uns aos outros, negociando times no qual não se adaptam, né, devido à sua altura, e o outro tem um material no qual ele se adapta. Então são feitas permutas. Às vezes, quando a pessoa não tem condição, lhe empresta ou lhe doa um time durante um certo período até que ele possa adquirir o dele. E, bom, agora, depois do Brasileiro, então no calendário, já no mês que vem, tem a Copa Santa Catarina, que é um torneio aqui no estado. Porque o que ocorre é o seguinte, neste ano agora nós montamos a Liga. A Liga, ela compreende, Liga Litoral, que ela compreende os times de Blumenau, Médio Vale, e Litoral e também Norte do estado.
essa Liga Litoral. Porque as equipes de Joaçaba e Caçador, em função da distância, eles têm uma grande dificuldade de se locomoverem para cá também. Então nós temos a nossa liga aqui e existe a liga de lá. Então essa Copa Santa Catarina junta as duas equipes juntas, as duas ligas juntas, para que final de ano se forme então o campeonato. O campeão da Liga Oeste com o campeão da Liga Litoral. E daí então sairá o campeão catarinense 2014. Cada um banca a sua despesa de viagem, hospedagem, essas coisas? Alguns clubes mantêm assim, um certo patrocínio com entidades, tipo prefeitura, né? Com órgãos, tipo prefeitura, de outra parte, empresas que ajudam, né? O Metropolitano, a início, ele também nos está dando o nome, nos forneceu os uniformes, certo? Porque hoje, para você participar, tem que estar inscrito por um clube, né? Certo? Então, eles nos deram todo esse apoio aí, inclusive com publicação de matéria dentro do site deles, e o uniforme, que já é um primeiro bom passo que a gente tem aqui dentro. Agora, Rubens, aqui em Blumenau eu conheci um botonista que era um guerreiro. Sim. O Alexandre Castelli. Certo. Ele estava sempre envolvido, promovia competições aí, um pouco antes de você, né? Não, na verdade eu comecei em 94 e conheci o Alexandre em 95. Né? Então certo? chegaram a... Exato. E como o Alexandre já trabalhava na imprensa na época, e ele tinha vários conhecimentos, inclusive com várias pessoas aqui em Blumenau, algumas empresas também, ele buscou muitos patrocínios e nós realizamos em 2003 e 2008, para que se tenha ideia, 2 campeonatos brasileiros em Blumenau. Eu me lembro, um deles foi no Olímpico. Um foi no Shopping Neumark em 2003 e o outro no Grêmio Esportivo Olímpico em 2008. Foram 2 campeonatos brasileiros. Bom, então é uma modalidade que... E o pessoal, como é que funciona lá na hora do jogo? O pessoal fica assistindo ou é uma coisa das equipes e só? Na verdade, muitos não gostam de assistir, né? Muitos, após a sua partida, porque num campeonato brasileiro, às vezes, o Master joga na parte da manhã. Na parte da tarde, ele se dedica a lazer. Não, eu quis dizer, você tem público na hora do jogo? Tem público para alguns jogos, num campeonato grande, principalmente na beira da cerca, diríamos assim, ou quando é um jogo bom, um jogo por botonistas que mantém um alto nível, é uma decisão, é uma final, se obtém público também. E tem botonista que se destaca, né? Acaba sendo referência para outros, né? Sim, se destaca, é preciso seguir exemplos, são pessoas que treinam às vezes em casa, treinam diariamente, jogam com uma grande frequência em seus clubes, né? Aqui, pela disponibilidade, nós só temos a oportunidade de uma vez por semana, onde se jogam 6 partidas por botonista e sempre passando novas ideias. Mas Santa Catarina tem crescido bastante. Veja que as posições alcançadas aí a nível nacional têm dado uma grande somatória. Rubens, essa é a primeira de uma série de entrevistas que nós vamos fazer outras vezes contigo, com outros integrantes aí do futebol de mesa de Blumenau, da região, até porque é um esporte, como eu disse na abertura, praticado muito no passado pelas crianças e que hoje tem um aspecto até de profissional, porque é uma disputa federada e até dentro da própria Confederação Nacional, na medida que se realizou já competições nacionais. Ele foi um esporte reconhecido pela CND em 1989. É muito bom lembrar que o importante do futebol de mesa hoje, quando se jogava na época de garoto, era a regra de vai e vem. Então, a briga ou a tendência, se você tomava o gol e perdia a bola, você não tinha... O adversário ficava tocando a bola e matando o tempo, enrolando. Essa regra foi revolucionária porque são permitidos 12 toques, certo? Então, se eu não chutar a gol até o 12º toque, eu tenho que devolver a bola para o adversário. E quem é que controla, faz a contagem? Eu vou contando os meus toques, 1, 2, 3, até o 12º. Eu posso chutar no primeiro, no 7º, no 8º, é indiferente. Mas até o 12º eu tenho que chutar a gol. Então isso foi uma revolução fantástica. A segunda foi de que a mudança da regra, muito se discutia, a bola batia no goleiro, o adversário cantava, o defensor achava que era trave, o atacante achava que era goleiro, que seria um rebote,
certo? Agora não, você chutou a gol, independente de onde ela pegou o trave, goleiro, para que não haja discussão, a bola é do adversário. O Linker, muito obrigado por ter participado aqui do programa. Até uma próxima. Agradeço a vocês também aí, toda a equipe e aos telespectadores. Rubens Olinger, ele é botonista, né? Participa de competições, como recentemente esteve no Campeonato Nacional, agora em breve, já no mês de junho, tem o campeonato aqui no estado, a Taça Santa Catarina, tem 4 botonistas na cidade de Blumenau vestindo a camisa do Metropolitano nas competições aqui no estado e fora dele. Bom, vamos falar de futebol. Campeonato Brasileiro, Série A, tivemos rodada no final de semana. Na verdade, a rodada começou com Goiás 2, Botafogo 0, na quarta-feira passada, no sábado, Cruzeiro 3, Coritiba 2, no domingo, Grêmio 1, Fluminense 0, Corinthians 0, Figueirense 1, Figueirense venceu o jogo na inauguração do estádio em Itaquera, acabou o Figueirense estragando a festa corintiana e a equipe do Figueirense venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. Flamengo 0, São Paulo 2, 2 gols do Ganso no Maracanã, Atlético Paranaense 1, Chapecoense também 1, o jogo foi em Maringá, Vitória 0, Palmeiras 1, Criciúma e Inter empataram em 0-0 no sul do estado, o Santos perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. Realizada a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter segue líder, 1 ponto a mais do que Grêmio, Cruzeiro e Goiás, que tem 10 pontos. O Inter tem 11 pontos conquistados. Fluminense, Palmeiras e São Paulo com 9, o Corinthians tem 8, Bahia, Sport, Atlético Mineiro com 7, o Santos tem meia dúzia, o Atlético do Paraná e o Vitória estão com 5, Botafogo, Flamengo com 4, já na zona de rebaixamento 4 pontos, o Criciúma, o Figueirense tem 3, o Curitiba 3 e a Chapecoense 2 pontos. Na quarta-feira próxima agora e na quinta-feira teremos rodada, é mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, Curitiba Internacional, Flamengo e Bahia, Cruzeiro e Sport, Criciúma e Chapecoense, confronto aqui do estado às 9 da noite, Fluminense e São Paulo, Grêmio e Botafogo, Corinthians e Atlético do Paraná e na quinta-feira Goiás e Santos, Palmeiras e Figueirense, Vitória e Atlético Mineiro. Campeonato Brasileiro da Série B, nós tivemos rodada onde o Avaí em casa empatou em 1-1 com o Ceará e o Joinville jogando em Goiânia ficou no 0-0 com o Atlético. Agora, nesta terça-feira, amanhã tem rodada cheia da Série B. Destaque para o Avaí, que recebe às 19h30 o Paraná Clube na ressacada. O Joinville enfrenta o América lá em Minas Gerais no jogo de líderes. E o Vasco da Gama recebe a equipe do Sampaio Corrêa. São os principais jogos da Série B agendados para esta terça-feira. A Série B tem na liderança agora 2 equipes, América e Joinville, justamente os 2 que se enfrentam nesta terça-feira. O ABC tem 10, a Luverdense está com 9 pontos, são os 4 melhores classificados. O Vasco da Gama tem 7, um abaixo do Ceará, que tem 8. Na zona de rebaixamento, Avaí, Atlético de Goiás, Portuguesa e Vila Nova. Vale lembrar que o Vasco tem um jogo pendente, o Avaí também tem jogo pendente, então pode mudar a posição na tabela. Agora, na segunda parte do Meia Hora, estou recebendo a Sônia Vera Klein. Ela é gerente de esporte e de rendimento da Fundação Municipal de Desportos. Ela esteve com a equipe do Blumenau semana passada em Canoinhas, por ocasião da realização da 7ª edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade. Sônia, obrigado por estar aqui. Me fale dos homens e mulheres de cabelos brancos que foram competir por Blumenau lá em Canoinhas. É um prazer nós estarmos aqui para divulgarmos a participação de Blumenau na 7ª etapa estadual dos Jogos Abertos da Terceira Idade, que aconteceram no município de Canoinhas de 12 a 17 de maio passado. Agora, o campeonato, a competição iniciou com um grande número de atletas, começando lá nas fases regionais. E mesmo assim, durante a semana, nós tivemos o quê? 2.000 atletas lá próximo disso? Sim, pelos números apresentados no cerimonial de abertura, englobando as 36 SDRs, onde aconteceram as etapas micro-regionais, estiveram participando aproximadamente 8.800 atletas. Desses 8.800 atletas, 2.000 conseguiram a classificação para a etapa estadual que aconteceu em Canoinhas. Agora, nós tivemos Florianópolis e Chapecó levando 2 troféus cada cidade. E depois nós tivemos outras cidades, como a cidade anfitriã, Canoinhas, que acabou levando o bolão.
Blumenau participou com quantos atletas? Qual foi a posição e quantas foram as modalidades? A delegação de Blumenau ela esteve composta por 38 pessoas no total, desde o presidente da Fundação Municipal de Desportos até o motorista. Nós estivemos participando com a dança coreográfica, que são mulheres que fazem parte da Profamília, a dança de salão, categoria A, que é a categoria dos 60 aos 69 anos, e a categoria B, acima de 70 anos, e a equipe de bolão 23 masculino e bolão 23 feminino. Pois é, nós acabamos de mostrar ali algumas fotos de algumas modalidades, equipes, né? Bom, você tem aqui algumas medalhas. Essa é a medalha de participação que todos os atletas que participam dos Jogos Abertos da Terceira Idade recebem, independente de classificação. Então, essa aqui participou do evento, recebe uma medalha dessa. O evento patrocinado, organizado pela FESPORT. Pela né? FESPORT. A outra medalha aí, bom, essa valeu a posição, aqui, né? Essa é a medalha de terceiro aqui, lugar, se for possível, né? Conquistada pela equipe de bolão 23 feminino de Blumenau. Quando o Blumenau ficou em terceiro lugar, segundo lugar foi o município de Jaraguá do Sul e primeiro lugar o município de Canoinhas. No bolão 23 masculino, o primeiro lugar coube a Jaraguá do Sul, o segundo lugar a Blumenau e o terceiro lugar a Canoinhas. Sônia, agora, independente de conquistas, né? Eu acho que a participação é que dá um significado especial. Sim, com certeza. Tanto é que o objetivo da Fundação Municipal de Desportos de Blumenau, ao levar esses atletas para este evento, nunca nós cobramos resultado. O resultado é uma consequência. A gente sempre deixa muito claro que o enfoque da participação de Blumenau neste evento é participação, é integração, socialização. Eu entrevistei hoje de manhã na CBN o Erivaldo Caetano Júnior Vadinho, que é presidente da FESPORT, e ele me falava com entusiasmo do evento e disse que tinha um atleta lá de 89 anos. Acho que aí é para se ter uma ideia da dimensão, da importância e da participação desses atletas representando seus municípios nos Jogos. Sim, com certeza. Esse atleta de 89 anos, ele é representante do município de Criciúma e, inclusive, ele foi homenageado no cerimonial de abertura do evento. Pensa, né, a alegria desse senhor e de todos eles que estiveram lá, né? Sim, com certeza. Inclusive, a gente vê o empenho deles lá no evento, em cada um defendendo o seu município e a sua modalidade. A garra, o empenho, a dedicação, é uma coisa impressionante. Sônia, você que acompanha há muito tempo o esporte, né, de Blumenau, talvez tenha conhecimento desses atletas que participam aí dos Jogos da Terceira Idade. Tem atleta que fez parte no passado de Blumenau competindo nos Jogos Abertos? Tem. Os nossos atletas que participaram no bolão 23, masculino e feminino, alguns ainda representam Blumenau nos Jogos Abertos. Nós temos a nossa jogadora, a primeira jogadora do bolão 23, que é a Maria de Lourdes de Favre, ela é atleta de Blumenau na equipe de rendimento dos Jogos Abertos. Ajudou a ganhar essa medalha, então. Com certeza. Essa é o quê? Representa o terceiro lugar? Essa aqui é o terceiro lugar. Pois é, porque esse ano não foi possível conquistar o primeiro, né? Na verdade... Eu estou falando no geral e... Na verdade, as 4 equipes, porque no bolão funciona assim, são 4 jogadores, cada um faz a sua passagem e depois os 4 municípios que conseguiram a melhor produção, eles se classificam para a final. Aí zera tudo e os 4 jogadores jogam de novo, cada um joga 5 bolas em cada cancha, em cada pista, faz o somatório para se chegar à classificação final.
Diferentemente, Sônia, dos Jogos Abertos, onde Blumenau, Joinville, Florianópolis aparece sempre lá na ponta, nos Jogos Abertos da terceira idade eu vi, por exemplo, além de Canoinhas, que ganhou uma modalidade, eu falei aqui de Chapecó e Florianópolis que ganharam 2 troféus cada, mas, por exemplo, o Faxinal dos Guedes aparece lá, né, ganhando na bocha, se eu não me engano. Né? Então, municípios pequenos que acabam levando para casa o troféu. Sim, porque a etapa classificatória, o micro-regional, que a FESPORT denomina que a primeira etapa que eles precisam passar para conseguir a classificação, é diferente dos outros eventos, como o LESC, Joguinhos e Jogos Abertos, que normalmente classificam o primeiro, o segundo e o terceiro colocado para a etapa seguinte. No micro-regional dos Jogos Abertos da terceira idade, somente a equipe campeã obtém a classificação para a etapa estadual. Então, por isso, a diversidade dos municípios. Então, cada SDR, desde que ela tenha município inscrito, ela vai estar representada por uma cidade apenas em cada modalidade. E também não são tantas modalidades assim, né? Não, nós só temos o bolão 23 masculino e feminino, a bocha masculina e feminina, a dança coreográfica, que é mista, a dança de salão, categoria A e categoria B, o dominó, a canastra e o truco. Me dá um minutinho, porque nós temos definidos também os finalistas do campeonato amador promovido pela Liga Blumenauense de Futebol. Nós tivemos os jogos de volta no domingo, né, e a equipe do Asa Branca venceu o Tupi por 2-1. Salto do Norte acabou empatando em 2-2 no primeiro jogo com o Atlético Itopava. No jogo de volta 1-1 no tempo normal, 1-1 na prorrogação. A vaga ficou com o Salto do Norte. Então a decisão começa em Apiúna, domingo próximo, às 4 da tarde, Asa Branca e Salto do Norte. E depois, no dia 1º, o jogo de volta a partir das 2h30 em Blumenau, Salto do Norte e Asa Branca. Segunda-feira, agora, dia 26, em Chapecó, tem o Parajás, que Blumenau participa também. Sim, Blumenau estará presente com uma delegação composta por 80 pessoas. Provavelmente nós vamos viajar no domingo com a delegação, faltando definir se o embarque será no início da tarde ou à noite, porque logo cedo, na segunda-feira, tem a classificação, onde que eles são enquadrados, em que classe funcional eles irão competir dentro do seu segmento. E à noite teremos o cerimonial de abertura. Sônia, muito obrigado, sucesso lá em Chapecó também. Sônia Vera Kleiner, gerente de esportes de rendimento da Fundação Municipal de Esportes, esteve conosco no Meia Hora. Olha, você, torcedor do Vasco da Gama, o Vasco joga pela Série B no próximo sábado em Joinville, diante do Joinville. Quem tiver interesse pode reservar o seu lugar na excursão que o Sérgio Maga está preparando para a cidade de Joinville ao custo de R$ 35,00 sem ingresso. É uma boa pedida aí para quem torce para o Vasco da Gama, esse confronto da Série B no sábado próximo na cidade de Joinville. E assim estamos chegando ao final do Meia Hora Esportiva. Vem aí o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. A todos um grande abraço, boa semana.